Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Aqui nós tratamos a economia como ciência. Esse canal tem como missão, missão é uma palavra muito burguesa, né? Mas tem como entendimento economia como ciência, divulgação científica, tá? Porque a economia vem sendo utilizada, né, como um porrete para bater na cabeça dos outros, né? E para utilizar em comportamentos não econômicos, né? Em relacionamentos, em relações sociais, esse tipo de coisa. E algumas coisas vêm sendo distorcidas da ponto de vista econômico. E, bem, essa é a missão do canal, vocês já me conhecem. Nós temos, eu acho que mais de uma centena de vídeos aí, vocês podem dar uma olhada. E nesse vídeo eu vou fazer uma refutação a Renato Amoedo, conhecido como Renato 38, inclusive, não do livro dele, porque o livro é muito extenso, para trazer para o YouTube, né? São 300 e tantas páginas, tem outros autores e tal, contribuições, né? Eu vou fazer do artigo que ele publicou em 24 de outubro de 2022 no Substack, né? Vou deixar o link aí na descrição. De início, eu acredito que o Substack tem limite de caracteres, então eu posso entender algumas coisas que ele deixou de falar, mas de qualquer maneira, são coisas que seriam realmente importantes. Então, eu estou partindo da boa fé de Renato Amoedo, e ele, se isso chegar até ele, ou os detratores dele, partam da minha boa fé também. Detratores, não. Das pessoas que o. The supportives. Esqueci em português. As pessoas. Os apoiadores, apoiadores. Muito bem. Vamos lá. Primeiro de tudo, quem é Renato Amoedo? Bem, eu encontrei o currículo, eu encontrei a página dele na Amazon, porque ele tem livro publicado, e tá escrito assim, Renato Amoedo, né? Tem o sobrenome inteiro dele, vocês podem dar uma olhada lá. Endereço para acessar este CV Lattes, né? O currículo Lattes. Eu coloquei o endereço e tá falando assim, busca textual. Não é possível acessar esse endereço. Muito bem. Eu fui no site, né, da plataforma Lattes, Lattes com dois T's, né, .cnpq.br, e eu procurei buscar currículo e coloquei o nome completo dele. Não encontrei nada, não veio retorno. Muito bem. Então, eu acredito que tem algum mau funcionamento e o currículo dele não está disponível. Beleza. Então, eu peguei o livro dele, né? Só que eu peguei em inglês. Por quê? Porque eu não moro no Brasil. E por algum motivo, o meu Kindle só está disponibilizando em inglês. Não é sem problema. Só está disponibilizando o e-book dele, né, na Kindle, em inglês para acessar. Tudo bem. Aí tá aqui, Bitcoin, Red Pill, o moral, o material e a renascença moral, material e tecnológica, né? Acredito que é isso, né? Porque em inglês tá Bitcoin, Red Pill, The Moral, Material and Technological Renaissance. Muito bem. Aí, logo na primeira página, página 5, sobre os autores. Renato Amoedo, teu sobrenome completo, holds a degree in civil production, ou seja, ele é engenheiro. Muito bem. Né? Na UNEB, na Universidade. Não conheço a sigla, perdão. Ele conseguiu a primeira posição no ENAD, tá bom. E ele tem um diploma, a degree in law, né? Ou seja, ele é formado em direito. Por alcance extraordinário e tal, né? Muito bem. He was provided with the highest grade in the specialization in business law. Ou seja, o Renato Amoedo, ele tem um degree, né, na Universidade Federal da Bahia, em business law. Léo, você está fazendo adjônimo? Não, não. Estou contextualizando umas coisas que vai ser importante para o artigo. E ele tem mestrado, aí está escrito lá, e recebeu a maior nota, né, com distinção no mestrado em Private and Economic Law, ou seja, em direito privado e econômico. Em direito privado e econômico. Direito. Regulamentação. Tá, Renata Moeda é economista. Olha, eu já trouxe para esse canal, que eu falei do Ursh, que eu considero o Ursh economista, aí o pessoal falou, não, ele não é formado em graduação de economia, mas ele tem mestrado em economia. Já falaram do ministro da Fazenda, né, do Haddad. O Haddad tem pós-graduação em economia, inclusive ele tem Corecon. Tá? O que também não quer dizer nada. Eu também tenho e se ferre. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ter Corecon não, né? Ele é... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, o problema é o seguinte, o Renato Amoedo, né, o 38, e ele he was deputy coordinator in the law course and professor, tá, aí tem uma outra universidade aqui também, e ele ensinou lei comercial
Tá, e tirocínio, foi professor substituto, tal. E ensinou Commercial, Financial and Economic Law como professor assistente. É tudo direito, é regulamentação. É regulamentação. Tá? He studied the Doctor in Administration e estratégia financeira. Ele estudou doutorado. As well as EMLE, European Master in Law and Economics. Regulamentação europeia, inclusive. Law and Economics. Tá? Tá, pela Erasmus Mundo, tal, e ele é perito criminal. Muito bem. Léo, isso diminui? Não, maneira alguma. Renata Moeda é um ótimo, pelo currículo dele, ele aparenta ser um ótimo conhecedor da regulamentação financeira via direito. Ele pode ter estudado outras coisas, ele pode ter outros artigos, pode. Mas veja, quando o pessoal, porque foi uma crítica que, quando eu comecei a fazer as críticas ao Renato Amoedo, e Renato, se isso está chegando a você, não fique bravo comigo, se você ficar também não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui não é uma campanha de difamação, eu estou analisando o seu currículo. Aí você vai perguntar, qual é o seu currículo? Bem, meu currículo é muito menor que o seu. Só que tem um problema seguinte, o meu currículo é em economia. Tá? Muito bem. Veja, ele é um ótimo... ele entende muito bem a regulamentação econômica. Mas tem alguns erros econômicos de base que é falta de... que é coisa que a gente aprende na primeira aula de graduação. Ou deveria. Vamos lá, vamos para o artigo agora. Primeiro de tudo, eu fiz uma colinha aqui. Colinha não. Eu estava estudando o artigo e eu estava pensando e fazendo, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, ele apresenta o livro 6 lições para basear todo o artigo dele no capítulo 4, provavelmente. Ele fala que é no livro 6 lições, mas o que trata de inflação nos 6 lições é o capítulo 4, né, do Mises. Veja, o livro 6 lições do Mises é um livro póstumo. O que quer dizer isso? Não foi psicografado. O que quer dizer isso? Foram palestras que o Mises professor na Argentina. Podia ser nos Estados Unidos, no Japão, não importa. Mas foram palestras. Veja, o discurso oral... Discurso oral? Não, você pode ter discurso escrito, mas vocês entenderam. Né? Expor ideias de forma oral, né, numa palestra em que você tem limitação de minutagem, esse tipo de coisa, você pode, e a sua plateia já está inteirada do que você está falando, você pode suprimir alguns detalhes. Em 6 lições, é uma palestra feita, organizada póstumamente em livro, ou seja, Mises não teve a oportunidade de colocar notas de rodapé ou de editar o texto com alguns parênteses, evidentemente, para dizer, olha, aqui eu estava me definindo a esse conceito, tal, ou eu disse que inflação aumenta da base monetária, nota de rodapé, contanto que não haja o aumento real da renda nacional. Léo, por que você sabe que Mises faria esse parênteses? Porque em 2 livros ele fez isso, e um livro que se chama Teoria da Moeda e do Crédito, se eu não me engano. Teoria do Crédito da Moeda, tal. E no livro Ação Humana. Tá? Então, começando aqui, eu peguei uma bibliografia de que eu acredito que são os conhecimentos necessários para refutar esse artigo do 38, né, do Renato Amoedo. E, como vocês sabem, eu vou passar por links afiliados da Amazon. Alguns desses livros vocês encontram em PDF de forma legal em alguns institutos de propaganda da escola austríaca. Então vocês procurem aí. Mas eu vou passar o link aí, se vocês comprarem por esse link, vocês estão... uma comissão virá para esse canal. Tá? E nós agradecemos. Teoria da Moeda e do Crédito, do Mises. E Ação Humana, do Mises, também. Veja, ele deixa muito claro que a inflação é o aumento da base monetária, contanto que não haja aumento do PIB, da renda nacional, né, da produção, que é a demanda por moeda. Tá? E outra coisa também que eu vou mostrar mais pra frente. Me admira muito um engenheiro civil não entender o que é mensurar, não entender a diferença de identidade para mensuração. Tá? Eu vou mostrar isso aí também. Muito bem. E então, o livro Teoria da Moeda e do Crédito do Mises, Ação Humana do Mises, um tratado de economia, tá aí na descrição.
Tem microeconomia, aí é um manual de graduação, inclusive, microeconomia do Halvarian, né? Pode ser que ele seja armênio, esse cara, né? Acho que não, mas só coincidência. Microeconomia de Robert Pindick e Daniel Rubenfield, que é o livro que nós usamos no curso de microeconomia aqui do canal, tá? E Erros e Acertos do Dinheiro, episódios seminais da história monetária e seus impactos na civilização moderna, do Friedman. Todos esses livros são muito importantes para tratar do que o 38 disse nesse artigo, e eu entendo que o conhecimento que eu consegui por estes livros me permitem refutar esse artigo do 38. Tá, vamos lá. Léo, por que você não faz escrito? Porque eu tenho um canal no YouTube, eu não tenho um blog, um jornal, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos pegar o artigo. Vou deixar o link do artigo dele na descrição, tá? O juro é negativo após 2008. Não vou me perder, então eu vou fazer aqui com a minha colinha. Se ficar feio o vídeo, o importante é a explicação, certo? Vamos lá. Tem um problema sério aqui já, desde o começo. Ele fala assim, juro negativo. Mas a única coisa, o único ativo que paga juros que ele pega, ele cita, né? O objetivo é mostrar a tese TINA, there is no alternative, no Legacy. Legacy são aquele grupo de ativos em que o mercado financeiro diz que é o ideal, vamos dizer assim, para você ter. Sou economista, não sou financista. Tá? Mas, veja, há erros econômicos nessa afirmação juro negativo. Erros econômicos. Não estou falando que não haja a tese dele. Estou falando que está conceitualmente errado. Pelo menos da forma que ele escreveu. Pode ser que haja limitação de caracteres nesse site que ele utilizou para publicar o artigo. Pode ser. Tá, vamos lá. Juro negativo. O objetivo é mostrar a tese TINA, Legacy, em que não há mais investimento. Primeiro de tudo, senhor... ele é mestre, né? Ele terminou o doutorado. Vou chamar de doutor. Doutor Renato. O problema é o seguinte, senhor doutor Renato 38. Quando você fala assim, né? Resumo. Texto tem como objetivo, em linguagem compreensível a colegial, demonstrar a tese TINA. Muito bem. Ou seja, que no Legacy, sistema legado convencional, não há mais investimentos. Mas espera aí, o juro negativo. Investimento não paga juros. Investimento não paga juros. Investimento, você pode investir via bolsa de valores, que vai pagar aumento de capital, que é uma forma de ágio, né, que você comprar a ação por 10 e vender por 20. Isso ela paga o aumento do capital, né, a variação do capital financeiro, né, e ela paga dividendos. Dividendos não são juros, dividendos são renda do capital. Tá? Então, e outro investimento, construção de imóveis, né? Você construir imóveis para vender, isso aí é ágio, né? O mercado imobiliário paga ágio, não paga juros. E se você comprar via fundo de investimentos, ele vai pagar através das cotas, né? Que a gente pode chamar de dividendos ou renda das cotas, né? Ou a cota dos aluguéis também pode ser. Isso é ágio ou coisa análoga a dividendo. Então, juros negativo, gente, investimento não paga juros. Porque mesmo que você tenha um fundo multimercado que compre títulos de dívida da Zâmbia, da Serra Leoa, de Maurício, do Japão, da Armênia, do Azerbaijão, da Costa do Marfim, e que você pode estar misturando investimentos, títulos com maior especulação e menor especulação para você fazer uma carteira num fundo de investimentos, a cota do fundo, o fundo está invertendo capital, ou seja, está comprando reserva de valor, está transformando capital financeiro em reserva de valor, e isso é uma especulação. E a partir do fundo você faz investimento. Por quê? Porque você tem um risco de capital. O risco de capital do quê, Léo? Da cota. Investimento demanda risco de capital. O investimento demanda o seguinte: o dinheiro que você inverteu, que você transformou de capital financeiro em algum outro ativo, demanda que você tenha risco de não receber o valor nominal. Isso é um investimento. Investimento não paga juros. O que paga juros, e foi a única coisa que ele colocou como juros, coisa que paga juros,
ele falou Selic. Aí ele fala: apenas não há mais investimentos, apenas perdas fixas e variáveis. Primeiro de tudo, perda fixa, perda variável pode ser um jargão, pode ser uma forma de dizer, uma gíria, vamos dizer assim. Mas perda fixa se chama prejuízo real, né? E perda variável se chama perda de capital, né? Mas tudo bem. Usando como proxy IBOV, IBOV é investimento, mas IBOV não paga juros. Selic paga juros. OZ1, que é o ouro, ele não paga nada, o ouro é estéril. O ouro não paga nada, ouro é estéril. Léo, o que quer dizer isso? A única coisa que você pode ganhar com ouro é delta K, é ganho de capital. E pela tese do 38, o ouro é impossível de ter ganho de capital. Por quê? Pela tese do 38, de que o aumento da base monetária dilui os investimentos, o ouro é reserva de valor, ele é um hedge. Ele sendo uma reserva de valor, e o aumento da quantidade de ouro é ínfimo, é 2% ao ano, é menor do que o aumento da economia mundial na maior parte do tempo. Ou seja, o aumento, a oferta aumenta menos que a demanda. Então, é a tese do 38, que você não tem como inflacionar o ouro. Então, peraí. Então, por definição, né, na própria tese do 38, o ouro não pode ganhar capital. O ouro é o capital, segundo a tese do 38, de juros negativos. Porque se ele é a única reserva de valor junto com o Bitcoin, né, que ele não trata nesse artigo diretamente, tá? Esse artigo quer dizer que a capitalização, que não existe investimentos após 2008 e que o sistema de aposentadoria, tanto de capitalização como de repartição, estão falidos. Muito bem. Mas o ouro, ele é capital, segundo o seu próprio argumento. Muito bem. Por quê? Porque ele não pode ser diluído. Tá. E o M2, ele não trata como investimento, ele está mostrando a base monetária. Aí eu acho engraçado. No artigo, ele não cometeu um erro pelo qual ele foi muito mais educado comigo no Twitter, no X. Eu perguntei, Renato, pelo amor de Deus, por que M2, se M2 tem depósito a prazo? E ele mandou eu estudar. Só que no artigo ele coloca M2 e M1. Que deixou escrito, né? Muito bem. Aí ele fala a impossibilidade da Previdência, né? O decorrer do artigo. Aí ele começa. Inflação medida pela base monetária não é inflação real. Né? É a inflação real, né? Aí ele faz a definição do juros real. Só que tem um problema, Renato. Um problema sério. O único ativo que você cita que paga juros é Selic. Que na verdade a Selic é um índice de juros, né? Aí é o título Selic, né, que é do Tesouro, mas você utiliza a calculadora cidadã do Banco Central em CDI. Olha, eu não vou ser chato, porque Selic e CDI são numericamente iguais. Teve até um canal no YouTube aí que colocou que, olha, o CDI é 0,1 pontos percentuais menor que o Selic. Não, não, não. Não há uma relação direta. Ele pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Porque é um índice livre, vamos dizer assim. Porque você tem oscilações até no Selic, tá, gente? O Banco Central ainda, mercado aberto, esse tipo de coisa, o Banco Central força a taxa de juros, ele não determina a taxa de juros. Ele força para o que ele quer, mas ele não tem poder de forçar contratos, né, da economia inteira. Então a Selic oscila um pouco. Né? Se ela tá 15, ela pode estar tá 14,99, 15,01. Ele fica uma oscilaçãozinha aí porque ela é forçada a mercado. Tá? Muito bem. Então, o Renato fala do título Selic, mas na verdade ele cita o CDI. Não tem problema. Tá, isso academicamente, ele teria que colocar ali uma nota de rodapé, ou ele teria que colocar um outro parágrafo para dizer: olha, eu estou utilizando o CDI, eu citei Selic, mas eu estou utilizando os dados do CDI. Por quê? Porque CDI é numericamente igual a Selic. Aí, para você falar isso, você vai ter que citar alguém, ou você vai ter que provar com números tal. Isso é ciência, tá, gente? Tem que provar com números tal, tal, tal. Mas num artigo desse, eu entendo o que ele quer dizer. Beleza, muito bem. Aí ele define que juros real, né, é a diferença do que é pago de juros menos a inflação, né? Se juros é numericamente igual à inflação, né, você tem juros real nulo. Se você tem juros maior do que a inflação, você tem juros real positivo, né? Você ganhou algo com o capital, né? O capital foi remunerado realmente. Se você tem inflação, aí ficou ruim, né? Porque a inflação é I, que é
que é juros em inglês, né? Mas vamos por INF. Né? Se a inflação é maior que os juros, você tem juros real negativo. Só que, Renato, mais uma vez, como é que você pode aplicar essa lógica à bolsa de valores, ao ouro? Não pode. O ouro é estéril. E se eu não vendi IBOV ou qualquer outra ação que eu comprei, eu não realizei prejuízo. Você fala, mas se o cara vendeu no topo, tal, não dá para falar isso. Não dá. Você pode usar, você falou que são proxies, agora eu vou ser justo com você. Mas veja, não dá para falar que o investimento é negativo, Renato. Porque por definição na bolsa de valores, quando alguém vende no prejuízo, alguém está comprando mais baixo. Né? Mais baixo do que a outra pessoa comprou. Então, e um outro problema muito sério de você falar que juros real negativo e citar o ouro e citar a Ibovespa. Porque quando você passou para CDI, o CDI deu mais do que a variação da base monetária. Ou seja, o juros negativo é positivo quando aplicado aos juros. E tem um problema sério aqui também. Reserva de valor não é feita para recuperar totalmente o capital. Você faz uma reserva de valor na esperança de conseguir guardar a maior parte do seu poder de compra. Mas a reserva de valor é isso. A reserva de valor você guarda imperfeitamente o seu poder de compra. Não perfeitamente. E investimentos, você inverte capital na esperança de ter mais. E outra, tem um outro erro, tem um outro problema muito sério nesse artigo. Você ignorou dividendos, Renato. Eu vou mostrar. Um erro conceitual, né? Mensuração. Aqui é onde eu queria chegar. Renato, você diz que inflação não é o índice de preços, né? Que aqui a gente pode chamar de IPCA, IGPM. Você não citou IGPM, IPCA, nem o INPC, eu acredito. Mas, só para falar, ele não é o índice de preços. Renato, quem te disse que inflação é o índice de preços? Olha, você como engenheiro civil, o problema é o seguinte, existe um negócio chamado identidade. Uma coisa é outra, ou seja, A é igual a B. Se inflação é o aumento da base monetária, ela o é a todo tempo. Só que, quando você diz que inflação é o aumento da base monetária, o próprio Mises, que aí eu já comecei e eu vou terminar, o próprio Mises diz, não, em seis lições é uma palestra, já expliquei qual é a minha reserva a utilizar os seis lições para esse tipo. Por quê? Porque em teoria da moeda do crédito e em ação humana, são livros anteriores, veja. Ele refina, esse argumento é mais refinado. Diz que inflação é igual ao aumento da base monetária, né? Inflação é igual ao aumento da base monetária, contanto que o aumento da base monetária seja maior que o aumento da demanda por moeda. Veja, uma coisa não pode ser outra se não for outra. Leonardo é Léo, contanto que não seja Leonor? Sim. Mas então não é Léo. Então nem todo Léo é Leonardo. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Leonardo é Léo, contanto que não seja Leonel. Certo? Então, nem todo Leonardo é Léo. Então eu não tenho identidade. Né? Léo é igual a Leonardo. Tem que tomar muito cuidado para escrever meu nome, para não dar minha assinatura. Né? Léo é igual a Leonardo, contanto que Léo não seja Leonel. Certo? Muito bem, só que tem um problema muito certo. Léo não é igual a Leonardo. Léo tende a ser Leonardo. Léo pode ser Leonel, pode ser Leonora, Leonor, Leon. Você não tem uma identidade. Primeira noção, a noção de identidade. Inflação não é o aumento da base monetária. Inflação é uma função do aumento da base monetária. É uma função de M, que a teoria quantitativa da moeda deu MV igual a PY. Por quê? P é o nível de preços, né? Então eu tenho que MV é igual a que P é igual a base monetária vezes velocidade de circulação da moeda dividido pela renda nacional, PIB, depende do que você está querendo utilizar aqui, demanda agregada, tal. Tende a ser demanda agregada. Muito bem. Tem um problema aqui.
Isso aqui é exatamente o que Mises disse. Inflação é o aumento da base monetária, contanto que a base monetária aumente além do aumento da demanda por moeda, gente. Isso faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Eu já expliquei isso aqui, né? Mises, no capítulo 4, ele está falando do dinheiro criado sem demanda. Que eu expliquei aqui. Aí ele fala: tomemos a definição de Mises, inflação, aumento da base monetária, contanto que não haja aumento da produção. Renda nacional, PIB, né? E o 38 ignora isso. Veja, e ele introduz uma coisa que é ganho de produtividade. 38, leia microeconomia. Você, como engenheiro, existe uma matéria de engenharia, eu não conheço engenharia, né? Mas existem os engenheiros de produção, eles têm muita aula de microeconomia. Veja, existe um negócio chamado rendimentos decrescentes do capital. Existe um negócio chamado deseconomia de escala. E existe um negócio chamado destruição criativa. E além da elasticidade, então todas as empresas tendem a investir mais em pesquisa e desenvolvimento. E isso necessita de capital financeiro. E caso não haja diferenciação entre produtos, o mercado tende ao monopólio, tendendo ao monopólio, o preço vai aumentar de qualquer forma, porque o excedente do monopolista. O aumento da inovação funciona para alguns itens, mas para uma sociedade de inovação, isso demanda o aumento de preços relativos. Por quê o aumento de preços relativos? De coisas que já existem. Porque as coisas que já existem não conseguem aumentar tanta produtividade quanto de microchips e de iPhones. Então você precisa do aumento do custo do transporte aéreo, o aumento do custo do combustível, o aumento do custo do transporte aéreo por causa do combustível, por causa do capital. Porque por que eu vou construir uma aeronave se eu investir em ações da Apple, eu vou ganhar mais dinheiro? O aumento do desenvolvimento de alguns setores leva à escassez de capital para outros. E por que é importante essa parte dos preços relativos? Uma coisa muito simples. Poder de compra. Vou até pegar outra folha aqui. Poder de compra, né? Poder de compra. E veja, para os austríacos, que parece que é a linha que o Renato 38 está utilizando, né, o nosso querido mestre está utilizando, é a linha austríaca para a definição de inflação. Inflação para os austríacos é a perda de poder de compra. Tem um artigo do Hayek que o outro Renato parte desse projeto, Renato, meu amigo, meu colega, fez aqui para o canal, vou deixar o card aí, está para membros, em que o Renato cita, explica um artigo, né, do Hayek. O Renato, meu amigo, não o 38, que também pode ser meu amigo, viu, 38, não tem problema nenhum. Tem algumas coisas que você fala de Nossa Senhora que me deixam enojados. Mas, não tem problema nenhum, certo? Muito bem. Se quiser ser meu amigo, pode ser. A perda de poder de compra da moeda é o que gera inflação para os austríacos. Hayek e Mises dizem que o aumento da base monetária superior ao aumento da demanda por moeda. Léo, o que é demanda por moeda? Demanda por moeda é o aumento da economia. E aqui, uma coisa que eu comecei, mas não terminei, tem um problema de mensuração do Renato Amoedo, do 38, que é o seguinte: é aquilo, é isso ou não é? Ele já pega e vai embora. Se ele não encontrar um argumento contra, ele vai embora. Ele não critica o próprio argumento. Quando ele fala a inflação é o aumento da base monetária, se você levar em consideração, descontando a demanda, o aumento da demanda por moeda, isso tende a ser verdade. Não é, principalmente no Brasil não é. Por quê? Porque o Brasil tem um negócio chamado indexação. Tá? Muito bem, indexação institucionalizada. E o Brasil tem taxa de câmbio também. Tá? Não dá para falar isso. Por quê? Porque, por que eu quero dizer que do Renato ser engenheiro? Porque na mensuração, mensurar não é a mensuração. Aí é um problema materialista do Renato 38. Materialisticamente, as coisas só existem no material. Isso aqui é uma régua. Né? Tá até escrito em russo aqui. Muito bem. Aqui tem 20 centímetros? Tem. Esta folha tem 20 centímetros de lado. Tá? De altura. Esta folha é 20 centímetros de altura? Não. Essa folha
tem um acidente de 20 centímetros de altura. Mensurar uma coisa não me fala o que a coisa é. O aumento da base monetária tende a tudo mais constante, contanto que a demanda por moeda se continue constante, o aumento da base monetária criaria uma diminuição do poder de compra. Que é essa definição de inflação que os monetaristas, os keynesianos, usam como aumento do nível de preços. Mas, para os austríacos, é o aumento do poder de compra. É a diminuição do poder de compra. Então, quando você diz que inflação, você usa uma identidade, inflação é o aumento da base monetária, você chega a um problema enorme. Qual é o problema? Segundo dados do 38, que eu não conferi, né? Tá aqui em algum lugar? Tá aqui. Segundo dados do 38, mas eu não conferi, que aí eu já vou para frente, que é no teste da hipótese. Ele fala o seguinte, que ele cita M1 e M2 do Brasil de 95 para 2022, tá? Ele diz que o ouro subiu 26 vezes, a Ibovespa 25,16, tá. Mas tem um problema aqui. Ele fala que M1 foi de 18 bi para 591 bi. Isso dá 32 vezes. 32,5, tá? E que o M2 subiu 34 vezes. Aqui você já vê uma coisa que é um problema que o próprio 38 diz. Ele fala, não, tem que olhar o M2. Gente, ó, veja. O M2... por que o M2 aumenta? O M2 aumenta quando você deixa dinheiro à vista ou o que é o M1? O M1 é dinheiro depositado à vista na sua conta corrente ou dinheiro que você tem na sua carteira, moeda, tal, essas coisas. M2 é dinheiro da sua carteira, dinheiro no seu banco à vista, que não paga juros, mais dinheiro que pague juros, mas que tenha uma certa liquidez. Poupança e CDB no Brasil. Tá? Tem umas outras coisinhas, mas aquelas caixinhas, contanto que você possa tirar de um dia para o outro, aquilo também é M2. Muito bem. Então, M2 é igual a M1, né, mais depósitos que pagam juros, né, depósitos a prazo. Os depósitos a prazo subiram apenas 1,8, né, aqui sem modular, tá? Sem grandeza. 1,8 a mais do que, né, 1,8 em adição do que o 1,5, na verdade, 1,8, 1,75, né, mas tudo bem. 1,8 a mais do que o M1. Mas tem um problema. Ele mesmo fala que o CDI pagou 51 vezes nesse período. Então, vem cá, os juros de pessoas que tenham deixado dinheiro em poupança não paga CDI, né? Mas vocês entenderam, ter deixado dinheiro em poupança, CDB, essas coisas, ele voltou para a economia. Não há um deslocamento, não há um descolamento entre M1 e M2 dessa forma, a proporção, né? O M1 é muito maior, o M2 é muito maior que o M1. Só que veja, a demanda por moeda, ou seja, dinheiro no bolso das pessoas, aumentou tanto quanto M2. Então é uma forma de entender que o poder de compra aumentou da mesma forma, porque é dinheiro no bolso das pessoas. Até porque se isso foi de forma do efeito Cantillon, né, que as pessoas que foram as pessoas do topo da pirâmide que foram acumulando dinheiro, esse dinheiro não estaria em M1, estaria em M2 ou M4. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você tem, menos sua propensão marginal a consumir. Então por que você vai deixar dinheiro parado? Você deixa dinheiro em título. Então esse simples dado de vista, assim, sem fazer econometria, nada, já me mostra que esse dinheiro é pelo aumento, que levou a um aumento relativo do poder de compra da sociedade. Por quê? Porque a diferença entre M2 e M1 é muito pouca por conta dos juros. Então não é tanta gente assim que deixou de ter dinheiro à vista para ter dinheiro pagando juros em CDI, mesmo com 15%. É que na época tava 2% e tal, né? Mas de qualquer maneira, até porque a movimentação não é tão rápida. Muito bem. Então, esse é um problema de tipo fenomenológico. Fenomenológico. Perdão. It's about the phenomenon. Here he is not understanding the logic of epistemology. Tá? É isso que eu queria falar. Eu penso em inglês, gente. Eu trabalho o dia inteiro falando inglês, eu penso em inglês. É um problema do fenômeno. Ele não entende o fenômeno.
E ele tenta entender o fenômeno do ponto de vista material, mensurando. Mas o fenômeno do poder de compra é por preços relativos, porque a inflação é heterogênea. Algumas coisas sobem mais que outras. Tem vídeo aqui no canal mostrando o melhor investimento em 30 anos, se você poderia comprar um iPhone ou uma Mercedes com o dinheiro que você deixou de comprar em 2015. Eu mostro isso. A inflação é heterogênea. Não é tudo que aumenta ao mesmo tempo. Por que se ela aumentasse, o poder de compra se mantinha? Esse é o problema da inflação. Porque quando você fala que a inflação é numericamente igual ao aumento da base monetária, você está mostrando identidade. Se você está mostrando identidade, então não há problema nenhum. Porque está tudo indexado, então, meu amigo. Porque se o aumento do dinheiro aumenta a inflação dessa forma, se tudo aumentou 34 vezes, se tudo aumentou 34 vezes, e aí? E aí tem uma outra coisa muito engraçada, né? Porque ele fala que o real perdeu coisa de 70% do valor, né? Ou seja, que 100 reais, que 30 reais de hoje, né, desculpa, 100 reais, 30 reais de 1995, você precisaria de coisa de 200 reais hoje, esse tipo de coisa. Né? Muito bem. Só que tem um problema muito grande. Levando a consideração da escola austríaca, que foi a escola de economia adotada pelo 38 nesse artigo, levando em consideração essa escola de economia, inflação é o aumento da base monetária em função do aumento da demanda por moeda. Uma forma de medir o aumento da demanda por moeda é demanda agregada. Demanda agregada, por quê? Porque essas pessoas estão comercializando, elas estão produzindo, consumindo, até o governo também, ou importando, exportando, você está demandando da economia bens reais. Se você está demandando da economia bens reais, você está produzindo riquezas, ou demandando riquezas. Pela demanda agregada, né, nós temos uma coisa chamada PIB. O PIB brasileiro, eu achei dados de 96, mas não tem problema. O PIB brasileiro era coisa de 0,9 tri de reais, nominal. Isso em 1996. Tá? Em 2022, o PIB brasileiro fechou na casa dos 9,9 tri de reais. Isso é 10 vezes, não é? Isso não é 10 vezes? Mais de 10, né? Então vamos fazer uma conta de padaria, que é a mesma conta de padaria que ele faz do juros real. Se o M1 cresceu 32 vezes, na verdade o M1 cresceu 22 vezes, né? Porque aqui eu tenho 10, certo? Tenho 10, esse número é 10 vezes maior que esse. Vamos ver, porque eu sou economista, não sou engenheiro, não sei fazer conta. Tá? Eu tenho que 9,9 tri dividido por 0,9 tri. São 11 vezes. 11 vezes. Então eu tenho o M1, né? Ele aumentou 32, vamos pôr 32,5 vezes, tá? Nesse período, 95, na verdade foi de 95 a 2022, mas vamos pôr vamos usar dados de 96 sem problema. Foi 32,5 vezes, tá? Menos o aumento da demanda por moeda, ou seja, o aumento da economia, a circulação, tá? Tá? Isso é demanda por moeda. Base monetária vezes a velocidade de circulação vezes o nível de preço, dividido pelo nível de preço. Isso é demanda por moeda. Tá? Isso também é PIB. Se ele aumentou coisa de 11 vezes, então eu tenho que o aumento real do M1, o aumento real do M1 foi de 21,5 vezes e do M2 foi de 34 menos 11, conhecido como 23, né? Aumentou 23 vezes. Agora vamos ver. Dados do Renato. O Ouros cresceu 26 vezes. O ouro cresceu mais do que o aumento real da base monetária. E veja, uma coisa interessante. Uma coisa interessante. O IPCA acumulado é coisa de 600%. Né? Vou até olhar aqui. Eu olhei aqui porque o artigo de 2022, né? Se fosse para hoje, seria 630%. Mas, hoje, 2025. Mas como é para 2022, eu olhei aqui no site do Banco Central, calculadora cidadão, o mesmo lugar que ele tirou alguns dados do artigo dele, o IPCA acumulado de janeiro de 95
a outubro de 22 foi coisa de 530%. Ou seja, aquele exemplo que eu dei dos R$ 30 em 1995, eles seriam, em 2022, R$ 189. Tá? Ou seja, o que você comprava por 30, você precisa de 189 hoje. Isso dá 5,3 vezes. 5,3 vezes. Vai falar, Léo, tem um problema muito sério aqui. A base monetária aumentou 23 vezes. Tá? E aqui o IPCA está aumentando apenas 5,3 vezes. Então, evidentemente, de que está errado. O IPCA não mede inflação. O IPCA não mede inflação, gente. O IPCA é um índice de inflação. O IPCA é um índice de inflação, como você tem o IGP. O IGP, ele é mais setorizado, o IGP não mostrou 530% nesse período, ele mostrou 930%. 9,3 vezes. É um índice de preço. O índice de preço mede uma cesta. Léo, esses índices são manipulados. Não, faz o seguinte. Procura o preço dos itens. Óleo de soja, carne de frango, né? Peito de frango, essas coisas. Procura e vai no mercado, vê se alterou. Pega listas antigas. É isso. Ele mede uma lista. E é ponderado, e é indexado. Tem muitos que têm indexação. Isso não é a inflação. E veja, se você quer medir pelo aumento relativo da base monetária em relação ao aumento da demanda por moeda, você vai ter um problema. Tem um problema muito sério. Não houve juros negativos. Por mais que não seja juros. Por quê? Ouro. O ouro aumentou 26 vezes. Né? Ouro. O ouro aumentou 26 vezes no período, 96 a 2022. O M2 aumentou 23 vezes. O ouro, 3 adição, né? Não é 3 vezes mais, não, mas por adição, vamos colocar por pontos, foi 3 pontos a mais do que a base monetária. O Ibovespa, ele aumentou 25,16. Ibov aumentou 25,16. O M2, 23. Por ponto percentual, 25,16. Vamos por 25. Menos os 23 do M2, eu tenho 2 que o Ibovespa rendeu. No CDI, nós temos 25 vezes mais, né? Que é 51 menos 23, vai ser, na verdade, é mais, né? 51 de CDI menos 23. Como eu já disse, eu sou economista. 51. Nós temos 28 no CDI. Meu amigo, como você fala que não existe juros? Aí você vai falar, não, você tá entendendo tudo errado, Léo. Tá entendendo tudo errado. Por quê? Ele está falando depois de 2008. Ele está falando depois de 2008. Tudo bem, ele pode falar depois de 2008. Só que tem alguns erros conceituais muito grandes aqui. Ele diz o seguinte, senhoriagem é... Deixa eu ver onde ele coloca isso, que eu quero citá-lo nominalmente. Este processo é denominado senhoriagem, a remuneração pelo monopólio da emissão de moeda. Não, não. Senhoriagem é o ato do governo ou da autoridade monetária de criar moeda para pagamento de despesas, seja despesa de juros, né, que é a monetização da dívida, seja despesas do orçamento. Você criar moeda para injeção no sistema financeiro. E outra, eu não sei se ele sabe como funciona a emissão de moeda por uma autoridade monetária fiscalizada pelo FMI, vamos dizer assim. O FMI não fiscaliza autoridades monetárias, mas ele fiscaliza economias. Não fiscaliza não, ele faz relatórios e tal. Como você aumenta a base monetária? A base monetária aumenta via crédito. E o crédito só consegue aumentar a base monetária via demanda de crédito. E demanda de crédito é numericamente igual, a variação da demanda de crédito é numericamente igual à variação da demanda por moeda. Por quê? Porque a demanda por moeda é uma variação. A demanda por tomar empréstimos segue o mesmo propensão marginal a consumir ou a investir. São conceitos macroeconômicos, não só keynesianos. Muito bem. Então, a quantidade de moeda disponível aumenta via crédito moeda escriturária, que é a reserva fracionária. Mas o banco não tem poder de colocar dinheiro na sua conta. Ele pode colocar, mas você pode procurar a justiça, né?
Ele não faz isso. Você tem que demandar um empréstimo, você vai pagar uns juros. E outra, no longo prazo, 30 anos, esse dinheiro volta para o banco. Isso aumenta o balanço do banco. Porque tomar empréstimos é o contrário da reserva de valor. Reserva de valor você deixa de consumir hoje para consumir amanhã. Tomar empréstimo é você deixar de consumir amanhã para consumir hoje. Só que se você está produzindo, esse dinheiro volta para a economia, isso não aumenta a base. Porque é um dinheiro que você pegou 1 milhão para fazer uma fábrica, a fábrica está rendendo 100 mil por mês. Em 10 meses, pegando esses 100 mil, você devolve para o banco. Você não aumentou a base monetária, você produziu 100 mil por mês, que deu a parcela do empréstimo, entendeu? Aqui, o aumento da base monetária é maior, sim, do que o índice de preços. Mas, eu falo uma coisa para vocês, peguem cestas de produtos. E você não pode falar que o aumento de um item ou de outro item correspondem ao aumento da base monetária. Uma coisa ou outra. Você tem que analisar. Se você analisar o IGP, o IGPN, o INPC, o problema do IPCA é que o IPCA mede uma cesta de consumo do brasileiro ideal, que não existe. E ele é medido em algumas capitais. Isso não tem nada a ver com aumento da base monetária. Por quê? Porque o IPCA é uma mensuração. Quando você fala que o aumento da base monetária é inflação, você não pode partir do princípio que qualquer variação numérica da base monetária é aumento da inflação. Porque você está confundindo identidade com mensuração. Primeiro que a identidade da inflação não é a base monetária, você tem que descontar a demanda por moeda. E você tem mais bens reais sendo ofertados. Então você não pode querer dizer também que apenas a demanda por moeda representa o aumento da economia. Mas tudo bem, vamos dizer que sim. Se nós usarmos ipsilitris da forma que Mises disse em Ação Humana e Teoria da Moeda do Crédito, nós colocamos que Ibovespa e ouro e CDI ganharam nesses dados que você está mostrando. Que é o aumento da base monetária. Você fala que depois né, de 2008 até a época da crise sanitária, não houve mais aumento dos juros real, esse tipo de coisa. Veja, você disse, né, você mesmo disse, mas pegar esses dados pode ser que eu estou querendo dourar a pílula, né? Eu estou querendo achar a amostra que me deixa certo. Veja, muito bem. O sistema monetário, da forma que ele é hoje, desde a década de 90. Tá? Dessa forma, como o dinheiro é criado, esse tipo de coisa, desde a década de 90. Ah, teve quantitative easing? Teve. Mas o quantitative easing não criou o dinheiro do nada. Ele comprou títulos podres. E esses títulos foram liquidados depois. Ah, mas foi prejuízo. Então você está falando o seguinte: se um banco empresta dinheiro, o dinheiro não é pago, e o banco colocar provisão de clientes duvidosos, isso gera inflação, ele está tirando dinheiro do balanço. Entendeu? Muito da M1 e da M2 é manobra contábil. Manobra contábil não no sentido de fraude, não, mas são coisas de balanço, são dinheiro que realmente não existe. Mas muito bem. Então, analise dessa forma. Pega a variação nominal do PIB. A nominal do PIB. Isso aqui é nominal. E, Léo, por que na Ibovespa eu não preciso tirar o nominal do PIB? Porque o negócio é o seguinte, a empresa está crescendo em valor nominal também. Eu estou comparando nominal com nominal. O ouro é nominal com nominal. E outra, tem uma coisa muito interessante. A M1 e a M2 é nominal com nominal. Eu tinha 20 notas de 100 reais em 1995 e agora eu tenho 6 mil notas de 100 reais. Tá, mas o que 20 notas de 100 reais compravam, quantas notas eu preciso hoje? Então, quanto de valor eu criei? Mas por quê? Por poder de compra. O importante é o poder de compra. E o que melhor mede o poder de compra? É o índice de preços. O que melhor mede o poder de compra é o índice de preços, que é a definição austríaca para a inflação. Veja, esse negócio de que a escola austríaca diz que o aumento da base monetária é a inflação, eu já mostrei todos os asteriscos. Você matematizar dessa forma que uma variação numérica de base monetária é igual à variação numérica da inflação, isso os austríacos não fariam. Porque os austríacos não são materialistas. Isso é coisa que keynesiano faria.
Eles não fazem. Mas tem uma escola que faz isso. Porque tem uma escola que diz que o importante é a liquidez do sistema, que é a quantidade de dinheiro disponível. Se chama MMT. Lendo os escritos do Renato 38, ele me pareceu mirar em Mises e acertar na MMT. Talvez pelos estudos em Law of Economics que ele fez na Europa. Isso aqui não é escola austríaca. Primeiro porque ele está matematizando de uma forma errônea o impacto do aumento da base monetária. O índice de preços, você não acredita em índice de preços? Você não acredita em índice de preços? Faz o seguinte. Tem um vídeo aqui no canal que é o melhor investimento em 30 anos. Eu coloquei carro, coloquei banco, coloquei ouro, coloquei umas outras coisas lá também. Veja, a inflação ganhou de todos. Todos. Se você pegar o preço de um carro em 1995 e um preço de um carro hoje, aí usando a teoria microeconômica da utilidade, né, para eu poder comparar um Santana de 1995 com um Audi de hoje, né? Não usei Audi, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Teoria da utilidade. O que me era útil comprar aquele carro, o que me é útil comprar um carro hoje. Se você pegar esses valores, você vai ver que, descontando o IPCA, o valor é o mesmo. Veja, se o IPCA não é inflação, e por IPCA o preço é o mesmo, ou seja, eu tinha um carro de 300 que hoje vale 20 mil, tá? Vamos supor, tá? Carro usado, não importa. Hoje vale 20 mil, né? Um carro que valia 300 hoje vale 20 mil, só para eu manter a proporção aqui. Tá, muito bem. E eu vejo que ele foi corrigido pela inflação de uma determinada forma. Ele não bate inflação, ele aumentou proporcionalmente com a inflação. Tá. Só que se a inflação tá mais baixa do que o aumento da base monetária, e a base monetária aumentou mais do que a inflação, e a base monetária aumentou 34 vezes, demanda que um carro de 10 mil reais da época hoje fosse coisa de 300 mil. Um carro de 10 mil reais da época está coisa de 100 mil hoje. O que eu quero dizer carro da época? Um carro equivalente, né? Isso é teoria microeconômica. Um carro voltado para aquele público, porque na época não tinha ar-condicionado, não tinha essas coisas, mas um carro voltado para esse público, um carro de entrada, hoje está 100 mil. Naquela época estava 10 mil. Se o aumento da base monetária destruísse as coisas que nós estamos comprando, teria que ser 300 mil pelo aumento da base monetária. Eu coloquei 30, não coloquei nem 32 nem 34. Entendeu? Por quê? Se a base monetária destrói todo o dinheiro da economia e as coisas vão ficando mais baratas, e as coisas vão ficando mais caras, por que, que a inflação é mais perfeita para explicar, o IPCA é mais perfeito para explicar isso, apesar que eu não posso usar IPCA nisso aqui, tá? Eu não posso usar IPCA nisso aqui. No carro eu tenho que usar IGP. E veja, o IGP, né, em 2022 não estava 100 mil, né? Estava uns 90 e tanto. O IGP mostrava 9 vezes, 9,5 vezes, se eu não me engano. Que é mais ou menos esse aumento. Então o índice de preços mede o que ele está disposto a medir. Ah, essa régua não vale de nada, porque eu não consigo me medir porque eu tenho 1,91 m de altura. Não, meu amigo, no caso eu, né? Eu não posso me medir com uma régua dessa porque eu tenho 1,91 m. Eu preciso de 1 metro, ou de 1 metro que tenha 2 metros. Isso aqui, você está querendo medir um elefante, no caso eu, com uma reguinha. O problema é teoria da mensuração. Eu acredito que em engenharia, em ciências duras, vocês tenham isso no começo da graduação. Você não sabe a diferença de mensurar para. Você não sabe a diferença de quantificar para qualificar. Qualifique inflação. É a perda de poder de compra generalizada. Quantifique inflação. Aí é outro problema. A gente pode ir para M2, mas ele não é perfeito. Ele não mostra bem. Ele não mostra bem. Ele não mostra bem. Até porque aí entra uma teoria austríaca.
Se você empobrece a sociedade através do aumento da base monetária e concentração de renda, o preço da maioria das coisas diminui. Existe deflação setorizada. Bens de Griffin. Ao contrário, né? O que leva a bens de Griffin depois, né? Porque todo mundo está indo para coisas de menor qualidade, o preço daquela coisa aumenta e as pessoas continuam tendo mais renda porque aquilo levou o preço da economia para cima. E aquela renda não se justifica como poder de compra. É a inflação, são os bens de Griffin. Tá? Então é esses os argumentos que eu tenho ao artigo do Renato, certo? Do Renato 38. Renato 38, se isso chegar a você e você se sentiu ofendido com esse vídeo, você quer um direito à réplica, ou você quer mandar o seu pessoal vir conversar comigo, dos seus seguidores, se você postar, falar, olha que idiota, tal, esse cara, não tem problema nenhum. Se você quiser vir conversar comigo, tem o e-mail do canal nos contatos aí. Você pode vir conversar comigo. E dessa forma, tá? Você pode mandar um e-mail e assim nós podemos conversar caso você ache necessário. Tá? Lembrando, isso aqui não é um ataque pessoal ao seu Renato 38, Renato Amoedo. Isso aqui é realmente uma crítica intelectual. E todos os pontos que eu destaquei dele ser engenheiro e a formação em economia dele é uma formação em Law of Economics, até onde eu pude ver, todos esses argumentos que eu estou colocando, né? E o resto do artigo ele está falando de dote para a mulher, de leis sexistas, esse tipo de coisa. Eu não me interesso por isso. Tá? E de não haver capitalização em previdência. Veja, se o aumento da economia e se você tem a política real do salário mínimo, mas o Estado, tá, mas se o Estado consegue fazer mais M1, ele consegue indexar. Veja, a inflação não é um problema se você tem indexação. A indexação, ao longo do tempo, destrói o nível de preço, mas se você tem indexação, você consegue continuar. Não tô falando que isso é bom, eu tô falando que é possível. Tá? Isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, curtam, compartilhem. Renato, se você está assistindo isso aqui, Renata Moedo, se você está assistindo isso aqui, mande um e-mail para mim aqui. Eu respondo. Se você se ofendeu de alguma forma, a gente conversa. E é isso. Tá? Mas eu acredito que eu mostrei a argumentação. E do ponto de vista do IPCA, veja, o IPCA e o IGP são são mensurações. E você tem vários IGPs, vários IPCAs. Pelo menos 3 diferentes IPCAs. O IPCA é o índice que o Banco Central adota para metas de inflação. E quem for investir em reserva de valor, né, quem for investir, né, com todas as aspas, quem for fazer reserva de valor, aplicar em reserva de valor via Selic, via Selic para ver os juros, né? Se a Selic está pagando 15, quanto que está a inflação agora, para ver quanto que eu vou ter de juros real. Isso não é muito inteligente, né? Porque um título Selic, a Selic muda de 40 em 40 dias, né? Então você tem que saber a economia real. Você não pode se basear por número de computador. Pode, né? Porque o problema é seu. Mas se você está comprando títulos IPCA+, saiba disso. Às vezes, se você está exposto aos preços do varejo, aos preços rurais, se você mora numa capital que não é calculada pelo IPCA, às vezes o IPCA não vai te pagar, o IPCA não vai garantir juros real, que é, por exemplo, IPCA mais 6, IPCA mais 7, mais 5, mais 3, depende de quanto tá. Né? Porque esse mais é o juros real. Aí você tem que ver onde você mora com a sua cesta de consumo. Abra a cesta de consumo do IPCA e veja se você consome aquelas coisas. Se não, não vale a pena. Tá? É isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.